Trânsito, acidente com ônibus escolar mata 2 mulheres e deixa 16 alunos feridos. Caso do racha da L4 Sul. Um dos motoristas é absolvido da acusação de homicídio doloso em acidente. Impasse, PMs e bombeiros saem de reunião com o GDF sem acordo para reajuste. E mais, fim da tarifa mínima na conta de água do DF está marcado para 2020. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A gente começa falando do estado de saúde dos alunos feridos num acidente hoje cedo. Um ônibus escolar bateu de frente com um carro de passeio. A batida foi por volta das 7 da manhã na DF-251. 2 mulheres que estavam no carro pequeno morreram no local. Dos 16 estudantes feridos, 2 continuam no Instituto Hospital de Base, mas sem ferimentos graves. Cena chocante que parou a BR-251, pista que liga Unai a Brasília na manhã de hoje. A frente do carro foi engolida pelo ônibus. A batida foi tão forte que as 2 mulheres que estavam no carro, Carla Machado, de 40 anos, e Rosimeire Rodrigues, de 32 anos, não resistiram ao acidente. Elas moravam em Unai e trabalham na Papuda. Um desastre de trânsito, nós podemos dizer assim, né? 16 crianças, o ônibus transportava 41 crianças e 16 crianças feridas, né? E o Corpo de Bombeiros teve que organizar o seu socorro em atender as crianças e verificar a possibilidade de vida dos condutores do Corolla. O motorista do ônibus ficou em estado de choque, mas para o representante da empresa, ele disse que o carro que vinha sentido Unai Brasília fazia zigue-zague na pista. Ele ainda teria dito que não teve tempo sequer de fazer uma manobra para evitar a batida, já que o carro teria surgido de trás de um caminhão na tentativa de fazer uma ultrapassagem. Não deu nem tempo dele ver. Tinha um caminhão, ela foi ultrapassar. Então, ele deve ter pego, foi totalmente pego de surpresa, né? Mas uma perícia foi feita na área pelos policiais para esclarecer o que de fato aconteceu no local. O laudo deve sair em até 30 dias. Havia no ônibus 41 pessoas, entre o motorista, monitora e estudantes do Centro Educacional do PADEF. 16 estudantes entre 14 e 17 anos foram encaminhados para os hospitais do Paranoá, Sobradinho, Agarrã e Base. No local do acidente, as famílias buscavam informações para saber o estado de saúde dos envolvidos na batida. Eles não deixam a gente chegar muito perto, também não dá informação para a gente buscar, né? Porque são tudo de menor, são levados para o hospital sem um maior por perto, né? E a gente tem que saber para procurar onde está, né? Se está mal, se está precisando de alguma coisa, até para voltar para casa. Após alguns minutos, o avô do Luiz Fernando recebeu a ligação do filho, dizendo que o neto estava no hospital de Base. O avô fala do desespero de receber a informação de que o neto estava em um acidente tão grave. Você tem que segurar muito para você não desmaiar, porque você tem que resolver as coisas, né? Senão, não é fácil, não. Você pensou você descobrir que o neto seu está num acidente violento desse aí? De acordo com a empresa, os documentos e a manutenção estavam em dia. Começou a rodar dia 12 agora. Todos. Documentos, o motorista são exame médico, toxicológico, tanto é que já fez bafômetro, né? Então isso aí é o contrato que nós temos com a secretaria, esse tipo de documento a gente tem que estar 100%. Que pena, né? E olha, o Distrito Federal tem a 3ª maior malha de ciclovias e ciclofaixas do Brasil. Mas alguns problemas continuam incomodando os ciclistas. Um dos principais é a falta de continuidade das ciclovias, que terminam de repente e forçam bicicletas e carros a dividirem o mesmo espaço. É cada vez mais comum o brasiliense usar a bicicleta como meio de transporte. Afinal, são mais de 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas espalhadas pelo DF, a 3ª maior malha do país. Mas em alguns pontos, como este ao lado do Colégio Militar, falta continuidade.
o que deixa a vida de ciclistas por um fio. Principalmente quando a gente está vindo de lá para cá, porque daí a gente tem que pegar a bicicleta na contramão e passar aqui onde não tem a ciclovia. Quando vem muito carro, eu não me arrisco. Ou eu vou pelo outro lado, e aí também não tem ciclofaixa em todo pedaço, ou eu me arrisco quando tem pouco carro. Não é o ideal, mas é o que tem que fazer, porque não tem por onde passar, né? Diariamente, o Emerson anda de bicicleta por essa região da Asa Norte. Ele não aguenta mais ter que sair da ciclovia nesse trecho para correr risco entre os carros. É um pouco de aflição, né? Normalmente eu espero o semáforo anterior fechar e aí eu sigo, mas como eu te falei, às vezes alguns carros aparecem do nada, então realmente é um pouco perigoso, realmente. Olha só a Ana, na falta de ciclovia, ela vai pela grama mesmo e ainda atravessa a rua de maneira indevida. Segundo a estudante, é o jeito que ela encontra para usar a bicicleta em alguns locais da cidade. Chega a ser uma falta de respeito um pouco, né? Porque a gente que está querendo pedalar por aqui, a gente acaba correndo um risco muito grande de atropelamento, ainda mais que o número de ciclistas mortos no trânsito só está aumentando com isso tudo. Então acho que devia ter mais essa preocupação, né, com a gente. Segundo o Detran, 19 ciclistas morreram no trânsito do DF em 2018. Até o momento, neste ano, uma morte foi registrada. Fica perigoso para todo mundo, né? Em nota, a Secretaria de Transporte informou que está atuando para resolver os problemas de descontinuidade, falta de sinalização e iluminação das ciclovias do DF. O objetivo é criar uma rede integrada que melhore as possibilidades de deslocamento dos ciclistas, aumentando a segurança e o incentivo ao uso da bicicleta. Agora vamos falar do caso do acidente que matou mãe e filho durante um racha na L4 Sul. Ganhou um novo capítulo. A Justiça inocentou um dos motoristas envolvidos no pega que aconteceu em abril de 2017. Na decisão, o juiz absolveu o bombeiro Noé Albuquerque por entender que ele não foi o autor ou teve influência direta no acidente. O magistrado também determinou que a habilitação dele seja devolvida. Ainda cabe recurso da decisão. O juiz ainda considerou que o outro réu, o advogado Heraldo Cavalcante Pereira, não deve responder por homicídio doloso, mas ele aguarda a sentença. O acidente resultou na morte de uma mãe e um filho, Cleusa Maria, de 69 anos, e Ricardo Clemente, de 46 anos. A suspeita era que os envolvidos no acidente estivessem participando de um racha no dia 30 de abril de 2017, na L4 Sul, perto da Ponte das Garças. A velocidade máxima no local é de 80 km por hora, mas os motoristas andavam mais rápido, a 110 km. Ainda em depoimento, eles revelaram ter consumido bebida alcoólica. Choveu forte em vários pontos do DF em torno no fim da tarde. A força dos ventos foi tão forte que uma placa de uma lanchonete que fica na BR-040, próximo a Valparaíso, acabou caindo. Os bombeiros foram acionados, mas ainda não há informações de feridos. Moradores da região também mostraram a força da água em vídeos. Muitas ruas ficaram alagadas. E nós vamos então direto para a BR-040, ali perto de Valparaíso, para acompanhar a volta para casa por lá. Está bem caótica a situação, trânsito praticamente parado por lá. Então, paciência para os motoristas, prudência para não acontecer nenhum outro acidente, né? Agora a gente vai para a EPTG ali na altura do viaduto Israel Pinheiro. EPTG dá para ver pelos faróis que também tem muito carro, lentidão ali sentido viaduto Israel Pinheiro. Então, paciência, calma para o motorista que está por lá. É melhor chegar inteiro em casa do que chegar rápido. Agora a gente vai para a Estrutural, ali perto da cidade Estrutural. Estrutural ainda aberta nos dois sentidos. Os carros estão andando na velocidade da pista, a movimentação um pouco mais tranquila por lá. E a gente termina nosso giro na EPNB, ali na altura do Riacho Fundo. EPNB ali já perto daquele balão onde tem aquela barreira de 40 quilômetros. Está bem parado o trânsito, está bem lento, então paciência também para o motorista que está por lá. Pode ser que depois da barreira fique mais calmo. E olha, a Câmara Legislativa do Distrito Federal lançou o pregão eletrônico para comprar 5 carros oficiais pelo valor total estimado em quase R$450 mil. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do DF dessa segunda-feira. Assunto de hoje de Cláudio Humberto.
Olha, a Câmara Legislativa continua fazendo das suas. Dias atrás, o deputado Delmasso defendeu uma proposta que é um escárnio: a destinação de verba pública para pagar passagens aéreas e também diárias para deputados distritais. Ele disse que é preciso conhecer iniciativas em outros lugares que possam vir a ser adotadas aqui em Brasília. Esse deputado não deve saber dar um Google, coisa que qualquer criança sabe, né, deputado? Agora, a mesma Câmara abriu licitação para gastar quase R$500 mil em carrões para a mordomia de suas excelências. Logo depois de sepultar o projeto Câmara Mais Barata, que era para reduzir despesas, a mesma Câmara agora resolve gastar ainda mais. Somente 3 deputados reagiram, recusando essa regalia: Júlia Luci, do Partido Novo, Reginaldo Veras, do PDT e Leandro Graz, do Rede. Apenas 3 em 24 deputados se rebelaram até agora contra esse absurdo. Que vergonha. Atenção, atendimento no pronto-socorro do Hospital Materno-Infantil de Brasília está restrito temporariamente hoje para os pacientes com classificação laranja e vermelha. O motivo é a mudança do espaço provisório para o definitivo. Essa mudança incluiu o deslocamento de equipamentos médicos, berços, computadores, macas e 16 crianças internadas no local. A previsão é que o serviço volte ao normal amanhã. E a gente segue falando de saúde. Uma telespectadora flagrou pacientes internados no Agarram em situação deplorável. Superlotação e leitos sujos, inclusive de sangue, são apenas alguns dos problemas. Veja as imagens. Nas imagens, a mulher revoltada mostra vários pacientes da internação sentados em um banco que foi retirado da sala de espera. Quase todos estão recebendo medicamentos na veia. No último lugar do banco, um senhor de idade está segurando o próprio soro, pois não há suportes suficientes. Em outro vídeo, a telespectadora mostra pacientes sentados no chão, ao lado da bandeja de lanche, que também foi servida no chão. Além disso, há uma paciente deitada em uma maca sem colchão há 2 dias. Ela está deitada há 2 dias. Numa cadeira, praticamente uma maca, um troço, alguma coisa no chão, sem colchão, 2 dias. Essa outra maca, onde também há um paciente, está sem lençol, com a espuma do colchão toda exposta e rasgada e, o pior, manchada de sangue. A mulher ainda reclama da superlotação na unidade. É um em cima do outro, olha a situação da cadeira do outro, ó. É agarrando. É bem revoltante mesmo, né? Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o pronto-socorro do Hospital Regional da Asa Norte segue com a demanda acima da sua capacidade física, onde há 85 pacientes internados para apenas 58 leitos. A direção do Agarram reconheceu a deterioração da estrutura física e de alguns equipamentos da unidade e esclareceu que aguarda a finalização do contrato de manutenção para iniciar as reformas necessárias. Enquanto isso, uma equipe de manutenção do próprio hospital realiza pequenos reparos. A secretaria disse ainda que o GDF decretou estado de emergência na saúde devido aos problemas herdados da gestão passada e que poderão agora ser feitas contratações mais ágeis, bem como a manutenção e compra de equipamentos e insumos. Foram anos e anos de desmando, aí dá nisso, né? E olha só essa história. A polícia descobriu que uma mulher que fingia ter câncer participava de campanhas para arrecadar dinheiro. Ela enganou o marido e os filhos e chegou a ficar conhecida como Miss Superação depois de ganhar um concurso de pacientes que enfrentaram a doença. Thelma Cristina Saraiva, de 44 anos, passou a ser investigada pela polícia após uma denúncia feita por uma ONG de acolhimento a pacientes que desconfiou das atitudes dela. Para receber ajuda financeira, a mulher, que tem 3 filhos, inventou que teve 3 cânceres, 2 na mama e 1 no intestino, e que agora enfrentava o 4º, no reto. Ela chegou a dar uma entrevista à TV Band, pedindo doações para comprar os remédios. De acordo com a polícia, a farsa começou há 4 anos, quando o marido de Thelma decidiu se separar. Após o anúncio da doença, o homem permaneceu com a família. Mas há 1 ano, ele descobriu as mentiras e saiu de casa.
Com a fraude, a moradora do Guará chegou a ganhar um concurso e ficou conhecida como Miss Superação. Thelma foi indiciada por estelionato e pode pegar até 5 anos de prisão. Tem gente que não tem limite para nada, né? E olha, terminou sem acordo a reunião para discutir o reajuste salarial para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Tomara que não tenha greve, né? Oi, Juliana, boa noite para você. Tomara, né? Depois da Polícia Civil, agora a Polícia Militar, então, e o Corpo de Bombeiros estão pedindo também reajuste. Essa reunião, como você falou, terminou sem acordo. Olha, são várias propostas. 3 delas são as principais. A primeira, incorporação do auxílio moradia e parte da alimentação ao soldo, seguido pela aplicação de reajustes em 6 parcelas. Segunda proposta, manteria o auxílio moradia independente, mas acabaria com a discriminação de valores aí pagos aos militares sem dependentes. Depois, um reajuste de 6 parcelas. E ainda uma terceira opção, seria o reajuste concedido em até 6 vezes, sendo 2 aumentos de 5% pago ainda neste ano. Agora, o secretário de Fazenda, André Clemente, diz que é preciso respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Por enquanto, essa negociação continua com a Polícia Militar e também com o Corpo de Bombeiros. Juliana. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de defensivos agrícolas nessa tarde em um depósito clandestino em Cristalina, a cerca de 150 quilômetros do DF. Dezenas de caixas, galões e sacos cheios de defensivos agrícolas estavam escondidos em um galpão numa área rural de Cristalina. Do lado de fora, mais produtos. O material faz parte de uma carga roubada. Os agentes da PRF também encontraram no local um equipamento usado para bloquear o sinal do rastreamento do caminhão. Os suspeitos fugiram e o caso ainda é investigado. Um funcionário de 4 patas tem conquistado o coração de servidores do Tribunal de Justiça do DF. O cão-guia Carson chegou há cerca de 1 mês e é o mais novo mascote da equipe de consultoria jurídica do tribunal. Carson, da raça Golden Retriever, tem apenas 1 ano e 4 meses. Ele é o cão-guia do Hernandes Alves, que é deficiente visual. O servidor, mais do que ninguém, sabe da necessidade de ter o cão por perto e relembra como foi a chegada do animal. Nós chegamos, ele se adaptou muito bem ao clima, às novas pessoas, à nova ambientação, tanto no trabalho quanto em casa. A nossa rotina começa cedo. Eu acordo cedo, nós vamos à academia, ele fica lá me esperando e quando eu faço treino, depois eu volto para casa, me arrumo, venho para o trabalho e fico aqui até as 19 horas. Depois do trabalho, às vezes a gente tem alguns eventos, ou na igreja, ou ir na casa de algum amigo. Desde 2017, Hernandes esperava por um cão-guia na Pilot Dogs de Columbus, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. A resposta veio em dezembro do ano passado e rapidamente Hernandes foi buscá-lo. A equipe recebeu o cachorro com muita alegria, muita satisfação. Ele é uma distração aqui no setor. Desde a chefe até o estagiário, todos gostam muito dele, ele é muito comportado. Hernandes conta também com uma estagiária para auxiliá-lo nas pesquisas. A Débora diz como foi a adaptação com o animal. A gente teve que aprender a como lidar com o Corso, qual é o momento certo para mexer com ele, que a gente tem que respeitar também, porque ele também está trabalhando aqui. Então a gente teve um grande processo de adaptação. Para receber o cachorro, o espaço na consultoria jurídica de pessoal da presidência foi adaptado. Carson é agora o novo mascote do tribunal. Ele chegou e já deu uma alegrada na equipe, um novo ambiente de trabalho, né? De fato, tem sido muito bom para a gente também. E olha, os eletrônicos já fazem parte da rotina das crianças e dos jovens. O problema é que longos períodos em frente às telas podem ser prejudiciais para o desenvolvimento da visão. Especialistas alertam que o uso excessivo desses aparelhos pode acelerar o processo de miopia. Se deixar, o Vitor, de apenas 5 anos, fica o dia todo com os olhos vidrados no celular. Sabe que não pode ficar muito no celular, né? Tá bom.
A falta de interesse por outras brincadeiras e até o comportamento agressivo do garoto despertaram o sinal de alerta no pai, que percebeu o tempo que o filho passava grudado no aparelho eletrônico. Ele ficava pela manhã e ficava a manhã praticamente toda, e à noite, quando chegava da escola, praticamente até a hora de dormir. E aí, quando a gente ia tirar o equipamento dele, ele, né, achava ruim, brigava, chorava e tal, e ficava agressivo, partia até para ficar agressivo, né? Horas seguidas diante de uma tela, seja de celular, computador ou tablet, são perigosas para a saúde dos olhos de crianças e adolescentes. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o número de crianças que passaram a usar óculos de grau dobrou na última década. O estudo também mostra que 4 em cada 10 pequenos apresentam problemas de miopia. Recentemente, uma série de estudos científicos, estudos longos, com muitos e muitos pacientes, estão mostrando uma maior incidência de miopia naquelas crianças que usam com bastante frequência os tablets e os celulares, comparado com aquelas crianças que não usam tanto. O oftalmologista alerta ainda sobre os cuidados que os pais precisam ter com os filhos. Na era da tecnologia, em que as pessoas começam cedo a se conectar, as brincadeiras típicas da infância são extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças. A criança tem que sair, tem que brincar. A exposição à luz solar, lógico, com os devidos cuidados, o olhar à distância, a exposição ao ambiente, as brincadeiras, sair, jogar bola, subir em árvore, como as crianças faziam antigamente. Isso foi comprovado que são fatores que diminuem a chance da criança ser portadora de miopia. Na casa do Vitor, os hábitos já mudaram. O pai percebeu que é fundamental estabelecer limites e tirar um tempo para interagir com o filho. Com a diminuição do uso do aparelho, ele ficou mais tranquilo, brincando com outros brinquedos, né, usando a imaginação e tal. E percebi que melhorou bastante. E eu recomendo que os pais também diminuam a frequência, o uso do equipamento por parte das crianças com uma idade assim, bem nova. E atenção, concurseiros, já estão abertas as inscrições para o concurso do SLU. Há oportunidades para quem tem formação nas áreas de administração, arquitetura, biologia, informática, modernização de gestão de atividades de resíduos sólidos e serviço social. A taxa de inscrição é de R$ 65. Mais informações no site do Sebrasp, que aparece aí na sua tela. A seguir, fim da tarifa mínima na conta de água está marcado para 2020. A gente volta já já.